E para nos ajudar a perceber a situação no Líbano, acompanha-nos via Skype Leonídio Paulo Ferreira, diretor do Diário de Notícias, a quem agradeço a presença. Boa noite. Olá, boa já noite. vamos às consequências políticas e económicas desta situação, mas para já pergunto-lhe, estamos a falar, em se tratando de um acidente como se pensa, estamos a falar de um enorme ato de negligência? Sim, de negligência, mas não é de descurar a possibilidade também de haver uma intenção mais criminosa no próprio armazenamento deste material, até porque se ele é um fertilizante também serve para fazer bombas e portanto essa hipótese não deve ser afastada de alguém ter prolongado o armazenamento a pensar numa utilização eventual futura. Isto é tudo especulação, mas neste momento, tendo em conta que esta destruição enorme põe de rastro um país como o Líbano, que já estava de rastro do ponto de vista económico, posso talvez dizer de uma forma um pouco complicada que, apesar de tudo ser um acidente, e se confirmar que é um acidente, acaba por ser o menos mal. Porque se fosse um atentado, havia aqui duas possibilidades muito complicadas. Não é por acaso que tanto o Hezbollah como Israel desmentiram de imediato a autoria. Significa que poderia haver um atentado de origem interna, um dos grupos mais importantes do Líbano a mostrar um sinal de força que de repente foi desproporcionado e que teria consequências muito graves do ponto de vista interno de violência. Por outro lado, um país vizinho envolvido sistematicamente em conflitos com os países árabes que poderia ter feito um ataque e que também com consequências imprevisíveis e também uma escalada de violência. Ou seja, o facto de haver muita destruição, muita morte é terrível, mas se for um acidente, se confirmar que é um acidente, apesar de tudo, a escalada de violência que viria a seguir poderá não acontecer. Podemos ainda assim esperar um governo mais fragilizado e um reforço e um crescimento do Hezbollah? O Líbano é um país artificial, foi criado pelos franceses durante o tempo colonial, arrancou um pedaço da Síria para criar um país para os cristãos árabes. Depois da independência, a demografia trocou a volta aos franceses e o país ficou com uma população praticamente igual entre cristãos e muçulmanos, mas muito dividida do ponto de vista das confissões religiosas. Só para ter uma ideia, o próprio sistema político obriga que o Presidente da República seja sempre um cristão, que o Presidente do Parlamento seja sempre um muçulmano xiita e que o Primeiro-Ministro seja sempre um muçulmano sunita. Isto é algo único no mundo e o Hezbollah é aqui um partido muito especial porque, sendo um partido político, é também um movimento armado. Um movimento armado que não aceita deixar as suas armas e, por exemplo, o exército libanês tem que coexistir com esse movimento armado. É um movimento armado que é muito popular em certas faixas do país porque conseguiu expulsar Israel do sul do Líbano, é muito popular também porque com o apoio do Irão conseguiu ajudar a salvar a Bashar Assad na Síria. Portanto, o que me parece aqui é, por trás deste aparente apelo à unidade nacional que a tragédia traz, é muito difícil que saia mais unidade. Acha que a ajuda internacional vai ser aqui essencial para que o país consiga reerguer-se? Ele que estava numa grande crise económica? Certamente. O Líbano, por causa dessa diversidade étnica e religiosa, teve sempre uma tradição de maior liberalidade, de ser uma sociedade liberal e, tirando o período da guerra, uma sociedade que por esse liberalismo atraía investimentos estrangeiros, atraía os depósitos bancários, atraía mesmo os turistas do Médio Oriente que gostavam de um mundo liberal, mas onde se falasse árabe. Esse Líbano atrativo só é possível sendo reconstruído, sobretudo Beirute, a capital. E o país por si só não tem meios para isso. Deixe-me só dizer, para percebermos a carga que o país tem em termos económicos, o país está em crise, o Líbano tem 6 milhões de habitantes e neste momento tem 1,5 milhão de refugiados sírios. Nós na Europa, com 500 milhões de habitantes, ficámos assustados quando chegaram 2 milhões de refugiados sírios. Portanto, imaginemos o que é a carga para um país desta dimensão e como eles neste momento, para se reerguerem, precisam claramente da ajuda internacional e também de não se envolverem em conflitos internos uma vez mais. Agradeço os esclarecimentos, Leonídio. Boa noite. Obrigada pela presença aqui. Obrigado, boa noite.